Sejam bem-vindos. Hoje iremos conhecer a história de Marcus Grodi, ex-pastor protestante, e como ele redescobriu a Bíblia na sua verdadeira interpretação. Ele conta em detalhes como seus olhos e sua mente se abriram após analisar a Bíblia à luz da verdadeira da fé. Fique comigo nesse vídeo e se surpreenda com o que esse ex-pastor protestante tem a nos ensinar sobre a Sagrada Escritura. A história de Marcus Grodi é marcada por uma jornada espiritual significativa que o levou de pastor protestante a um membro comprometido da Igreja Católica. Aqui está um resumo de sua história. Marcus Grodi nasceu em 3 de fevereiro de 1952 e cresceu em uma família presbiteriana. Ele se tornou um pastor presbiteriano e atuou nessa função por alguns anos. Durante seu tempo como pastor, Grodi começou a sentir uma profunda inquietação em relação à diversidade de interpretações bíblicas entre as denominações protestantes. Ele se viu confrontado com a questão da autoridade final na interpretação das Escrituras. Sua busca por uma compreensão mais profunda da história e da teologia cristã o levou a estudar a história da Igreja primitiva e as origens do cristianismo. Grodi começou a questionar as doutrinas e práticas que ele havia defendido como pastor presbiteriano e a considerar a possibilidade de que a Igreja Católica pudesse ter mantido uma continuidade histórica mais direta com os ensinamentos dos apóstolos. Ao longo de sua jornada, Marcus Grodi enfrentou desafios pessoais e teológicos, incluindo resistência de amigos e familiares. No entanto, suas dúvidas e questionamentos eventualmente o conduziram à convicção de que a Igreja Católica era o lugar onde ele encontraria a plenitude da fé cristã. Em 1992, Marcus Grodi e sua família foram recebidos na Igreja Católica. Depois de sua conversão, Grodi dedicou-se ao ministério e à apologética católica. Ele fundou a rede EBUTN em 1993 e começou a apresentar o programa The Journey Home, no qual entrevista pessoas que também fizeram a transição do protestantismo para o catolicismo. O programa The Journey Home continua a ser uma plataforma importante para compartilhar histórias de conversão e discutir questões teológicas. Segue agora o seu depoimento sobre a cegueira espiritual em que viveu por longos anos. Entre os protestantes que abraçam o catolicismo, é comum vivenciar a descoberta de versículos inesperados. Mesmo após anos de dedicação ao estudo, pregação e ensino da Bíblia, algumas vezes, como que por encanto, surge um versículo inédito que transforma completamente nossa compreensão. Em alguns casos, trata-se simplesmente de reconhecer um significado alternativo e mais claro de um versículo familiar. No entanto, frequentemente, ao deparar-se com versículos como os apresentados abaixo, tem-se a sensação de que um católico sorrateiramente adentrou nossas residências e modificou as Escrituras. A variedade desses versículos surpreendentes é vasta, dependendo da tradição religiosa do convertido. Abaixo estão alguns que provocaram uma mudança significativa em minha perspectiva em direção à Igreja Católica. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Desde o dia da minha conversão, quando nasci de novo, aos 21 anos, este provérbio tem sido o versículo da minha vida. Ele foi um guia em todos os aspectos da minha vida e ministério, mas, durante os meus 9 anos como ministro presbiteriano, eu fiquei desesperadamente frustrado com a confusão do protestantismo. Eu amava Jesus e acreditava que a palavra de Deus era a única regra de fé infalível. Porém, o mesmo faziam milhares de ministros e leigos não presbiterianos que eu conhecia. Metodistas, batistas, luteranos, pentecostais, independentes e todas as outras denominações. O problema é que todos tinham conclusões diferentes com a mesma Bíblia e, algumas vezes, radicalmente diferentes umas das outras a partir dos mesmos versículos. Como alguém confia no Senhor de todo o coração? Como ter a certeza de que não se está estribando, apoiando no teu próprio entendimento? Todos temos diferentes opiniões. Um versículo no qual eu sempre confiei tornou-se nebuloso, impraticável e impossível de cumprir. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. Foi Scott Hahn, o ex-pastor protestante, quem me apresentou a esse versículo específico. Ele me questionou: então, Marcos, qual é a coluna da verdade? Eu prontamente respondi: a Bíblia, é claro. Contudo, ele continuou:
Ah, é mesmo? Mas o que a Bíblia afirma? Confuso, perguntei: como assim? Quando ele me sugeriu ler esse versículo, não antecipei qualquer surpresa. Afinal, eu havia ensinado e pregado sobre 1 Timóteo em diversas ocasiões. Entretanto, ao ler esse trecho, foi como se algo tivesse surgido do nada, deixando-me perplexo. A igreja? Não a Bíblia? Esse versículo isolado foi o catalisador que mudou completamente o curso da minha mente e da minha vida. Quanto à questão de qual igreja era essa, eu ainda não estava preparado para responder. Fato é que o apóstolo Paulo deixou bem claro em 1 Timóteo 3, 14 e 15 que a coluna e sustentáculo da verdade é a igreja e não a Bíblia. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Os versículos 16 e 17 eram aqueles para os quais eu sempre acorria para fortificar a minha crença no sola Escritura, só a Bíblia. Então, foram eles que eu decidi reexaminar. Logo de início, 3 coisas ficaram bem nítidas. Quando o apóstolo Paulo fala em Escrituras, ele só podia se referir ao Antigo Testamento. O Novo Testamento só foi finalizado quase 300 anos depois. Toda a Escritura não significa apenas a Escritura. A ênfase do contexto, versículos 14 e 15, é a confiabilidade da tradição que Timóteo recebeu da sua mãe e de outros, não sola Escritura, 2 Tessalonicenses 2, 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Scott Hahn me apresentou a mais um versículo que foi desafiador de aceitar. As tradições que os cristãos primitivos eram encarregados de preservar não se limitavam apenas às cartas e aos evangelhos que viriam a compor o Novo Testamento, mas também incluíam a tradição oral. O contexto das cartas de Paulo, de forma ainda mais crucial, sugere que a principal forma de transmitir aquilo que recebemos era oral. Suas cartas eram uma adição não planejada, abordando questões imediatas. Isso sem mencionar a quantidade significativa que as igrejas, ou seja, as comunidades da igreja, equivalentes às atuais paróquias e dioceses, aprenderam com ele por meio do ensino oral. Mateus 16, 13 ao 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta passagem contém tantos aspectos dignos de discussão e muitos detalhes me escaparam anteriormente. Eu tinha conhecimento de que os católicos utilizavam esse trecho para fundamentar a autoridade de Pedro, mas isso não me persuadia. Para quem não conhece profundamente, as palavras Pedro e pedra parecem diferentes, levando à conclusão fácil de que Jesus estava se referindo à fé que Simão Pedro recebeu do Pai. No entanto, estudiosos da Bíblia mais avançados, como eu, com formação em seminários, sabiam que no grego original, koiné, Pedro, é traduzido como Petros, significando pedrisco ou pequena pedra, enquanto pedra é traduzida como Petra, significando grande pedra ou rocha. Assim, durante muitos anos, baseei minha pregação contra a autoridade de Pedro nessa distinção de palavras. Contudo, ao ler o notável livro de Cal Keating, Catholicism and Fundamentalism, percebi as implicações de algo que já conhecia. Antes do grego, existia o aramaico, o idioma original no qual Jesus falava. Neste idioma, a palavra para Pedro e pedra é a mesma, Kefa. Quando compreendi que Jesus realmente disse: você é Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja, percebi que estava diante de uma situação desafiadora. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem.
Ao longo dos anos, enquanto exercia a função de pastor, repeti este versículo em várias cerimônias fúnebres. Eu firmemente acreditava e ensinava o princípio do sola fide, somente a fé justifica, rejeitando qualquer importância das obras no processo de nossa salvação. Contudo, após conduzir o último funeral, um membro da família do falecido me questionou: "O que você quer dizer com 'as suas obras o seguem'?" Embora não me lembre exatamente da minha resposta naquele momento, aquela interpelação foi o ponto de partida para minha reflexão sobre o versículo que frequentemente recitava. Esse episódio desencadeou uma extensa pesquisa sobre o que o Novo Testamento e os pais da igreja primitiva ensinavam sobre a conexão misteriosa, porém necessária, entre nossa fé e nossas obras. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Costumava utilizar este trecho para enfatizar a importância da pregação e para explicar por que troquei a engenharia pelo seminário, abraçando o grande privilégio de ser um pregador do Evangelho. Nunca dei muita atenção à expressão que menciona a necessidade de ser enviado, já que podia apontar para minha ordenação, quando um grupo composto por ministros locais, anciãos, diáconos e leigos impuseram suas mãos sobre minha cabeça suada, enviando-me em nome de Jesus. Entretanto, ao estudar os pais da igreja e reconsiderar o contexto das cartas de Paulo, percebi que ele destacava a necessidade de ser enviado devido ao combate que travava contra influências negativas e heréticas de falsos mestres que se auto-ordenavam na época em que escrevia suas cartas. Nunca me via como um falso mestre, mas comecei a questionar: sob qual autoridade essas pessoas me ordenaram? Quem as ordenou? Foi aí que reconheci a importância da sucessão apostólica, entendendo o termo apóstolo como aquele que foi enviado e ordenado. João capítulo 15, versículo 4 e João capítulo 6, versículo 56. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Evangelho de João foi o livro mais utilizado por mim em minhas pregações, e o capítulo 15 foi o que mais concentrei meus sermões sobre a analogia da videira e dos ramos. Eu inundei minhas igrejas com a necessidade de permanecer em Cristo. Mas o que isso significa? Eu tinha a minha resposta, mas quando eu vi, pela primeira vez, o único versículo onde o próprio Jesus explica claramente o que devemos fazer para permanecermos nele, eu entrei em choque. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isto me levou a estudar uma tonelada de versículos de João 6, que eu nunca tinha visto. E no fim, quando aceitei as palavras de Jesus sobre a Eucaristia, eu só tinha uma resposta: onde mais poderemos ir? Apenas tu tens as palavras da vida. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Não sei se evitei de propósito ou não esse versículo, mas o fato é que nos primeiros 40 anos da minha vida, eu nunca me deparei com essa passagem. E para ser sincero, quando finalmente a encontrei, ainda me senti perplexo sobre como interpretá-la. Nenhuma parte da minha educação na tradição luterana, congregacionalista ou presbiteriana me proporcionou insights sobre como alguém poderia alegrar-se no sofrimento, muito menos entender por que algo seria necessário para completar as aflições de Cristo. Afinal, não havia nada a ser completado. A morte, o sofrimento e a ressurreição de Cristo foram suficientes e abrangentes. Qualquer afirmação em contrário seria questionar a plenitude da graça de Deus. No entanto, mais uma vez, são as palavras de Paulo na Bíblia, que é tida como infalível. Devemos imitá-lo da mesma forma que ele imitou Jesus. Lucas 1, 46 ao 49. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é seu nome. Finalmente, o obstáculo mais difícil para muitos protestantes se converterem é, sem dúvida, enfrentar a figura de Nossa Senhora. Ao longo da maior parte da minha vida, lembrava-me de Maria apenas no Natal, e, para minha surpresa, muitas vezes como uma estátua. Contudo, nunca a chamava de bem-aventurada ou bendita, embora a Bíblia afirmasse que todas as gerações a chamariam assim. Por que não o fazia? Isso me motivou a explorar outros versículos pela primeira vez, incluindo João 17, onde Jesus confia sua mãe a cuidados de João em vez de algum suposto irmão. Então, por meio da graça divina e em imitação ao meu Senhor,
Salvador e eterno irmão Jesus, passei a reconhecê-la como minha mãe amada. Esse foi o depoimento sobre a cegueira espiritual em que viveu por longos anos o ex-pastor protestante Marcus Grodi. Se você quiser conhecer o seu testemunho completo e exclusivo, com todos os detalhes sobre o seu processo, passo a passo para deixar o protestantismo, deixei na descrição do vídeo o link para que você conheça essa bela história de conversão. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima!